RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Muito bom dia, está começando o Rio Grande em Movimento. Hoje é segunda-feira, dia 7 de janeiro. E no programa de hoje você vai ver. Polícia Rodoviária Federal prende casal com 50 quilos de crack no litoral norte do estado. Quais os tipos de lixo doméstico e como descartá-los corretamente? Alerta para os riscos de exercícios físicos sem orientação. No verão, os cuidados especiais com os pets na estação mais quente do ano. O banho semanal é fundamental, porque ele tem muito pelo, ainda mais agora com o verão, né? Ele sua mais e brinca mais na grama, então o banho é fundamental toda semana. E também os destaques do esporte com o João Batista Filho. O Rio Grande em Movimento está no ar. E hoje é o segundo dia do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os estudantes tiveram que escrever sobre maturidade e independência na prova de redação, com base no texto de um psicanalista, com críticas ao comportamento dos pais de uma jovem adolescente que decide viajar sozinha pelo mundo. Segundo a URGS, quase 17% dos inscritos no concurso não compareceram ao primeiro dia de vestibular. Amanhã serão aplicadas as provas de Biologia, Química e Geografia. Uma boa notícia para quem busca emprego. Quase 3.000 vagas de trabalho estão disponíveis no estado. E um casal foi preso por transporte de drogas durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal neste domingo. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal que transportava cerca de 50 quilos de crack dentro de um carro em Torres, litoral norte do estado. Segundo a PRF, mais de 50 tabletes da droga foram encontrados no assoalho traseiro do veículo. O homem de 29 anos e a mulher de 30 foram encaminhados à Polícia Civil de Torres. E vamos saber agora como é que fica o tempo, né? Porque a semana começa com instabilidade e chuva em todo o estado. É inclusive alerta de temporais e queda de granizo, principalmente nas Missões, no litoral, na região sul, Campanha e parte do noroeste do estado. Vamos conferir então a previsão para essa tarde nas outras regiões. Encharqueadas, já amanhecemos com 24 graus e as máximas chegam aos 34. Em Caxias do Sul, na Serra, instabilidade também. Amanhecemos com 21 graus e chegaremos aos 27 hoje. Na região central, em Santa Maria, chove mais forte, previsão de temporais com máximas de 29 graus. Em Pelotas, no sul do estado, as máximas chegam aos 30 graus. Tivemos hoje mínimas de 22 graus, chuva também por lá, assim como em Rio Grande, também no sul do estado, onde as mínimas foram de 22 graus e as máximas chegam aos 29 graus. E você segue nos acompanhando na RDC TV pelos canais 24 e 524 da NET. Também estamos ao vivo no Facebook da RDC TV e no site. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Vamos lá. O que tu trouxeste aí de dados? Não, na verdade, eu só trouxe aqui para auxiliar na questão das perguntas. Ela já tinha que fazer algumas perguntas sobre Ela a generalizada, sobre a questão das lâmpadas fluorescentes, né? O que está acontecendo com a mistura dos resíduos nos contêineres. Oi, só um minutinho. Vai ser direto mesmo. Olha só, se subiu o meu vestido, tu me avisa, tá? Porque quinta-feira eu olhei e meu vestido tava aqui, ó. Ah, que maravilhoso. Aham. Tá. Tá.
quem é que vem depois dela? Quem é a outra entrevistada, já para eu saber? Tá. Ai, meu Deus. Por favor, meu... Obrigada. Volta com o Rio Grande em Movimento. E agora a gente vai conversar um pouco sobre coleta seletiva. Você sabe a maneira correta de descartar o lixo? Sabe o que pode ocorrer se você mora em um prédio, em condomínio e descarta de maneira incorreta? A gente vai saber sobre isso e muito mais agora. Estamos aqui com a representante do DMLU, diretora de divisão, Marisa Reis. Bom dia e bem-vinda. Bom dia. Marisa, a gente tem agora nesse ano, em 2018, a capital se tornou pioneira no recolhimento de resíduos em containers, né? É isso mesmo. Sim, iniciou aqui na capital em novembro de 2018. Então, até então, Porto Alegre tinha apenas a coleta porta a porta, desde 1990, em alguns bairros 3 vezes por semana e nos outros 2 vezes por semana a coleta porta a porta. Estamos agora com um projeto piloto, né, de avaliação e monitoramento da coleta seletiva containerizada, automatizada, no centro da cidade, né, no centro histórico, um quadrilátero do centro. Perfeito. Vamos então já, eu tenho várias perguntas já para te fazer aí, mas vamos começar então falando da coleta para o pessoal que ainda não sabe direitinho os dias e também como descartar corretamente. Sim, então no centro da cidade nós temos, né, em uma região bem grande, nós temos a coleta containerizada, né, do orgânico, onde as pessoas podem descartar a qualquer hora do dia nestes containers cinzas que são do orgânico. O que acontece é que a população ainda está descartando resíduo reciclável nos containers cinzas. Por isso que tem que atender a questão dos horários, né, e dos dias da coleta seletiva, que varia de bairro para bairro, tem que consultar o site da prefeitura. E então não pode ser descartado no container cinza o resíduo seletivo, apenas na coleta seletiva. Ali, ó, Marisa. Já temos algumas imagens ali. Sim, então da coleta seletiva, então vamos para as 17 unidades de triagem, né, que é só o resíduo reciclável, papel, plástico, metal, né, vidro, podem ser descartados na coleta seletiva, na porta a porta e na coleta automatizada da área desse quadrilátero do centro, onde nós temos os containers verdes que aparecem na imagem lá, né? O container verde é apenas para o resíduo reciclável e os cinzas são para o orgânico. E a gente ainda vê muito, né, o pessoal descartando errado mesmo, às vezes até pela pressa ali, não tem paciência e larga ali no container errado. E antes do container verde, a população estava descartando o reciclável no container cinza, né, e não atendia à programação da coleta seletiva. Então, nós colocamos agora o container verde justamente para que as pessoas possam descartar o orgânico ali e ao lado tem um container verde para poder descartar no mesmo horário, né? Vai facilitar a vida da população, no momento que ela pode descartar esse resíduo na hora que ela quiser, o resíduo da coleta seletiva no container verde. Bom, vamos esclarecer então quais são os tipos de lixo doméstico. Bom, do resíduo domiciliar nós temos restos orgânicos, né? São restos alimentares e outros resíduos que não podem ir para a coleta seletiva, porque na coleta seletiva basicamente os resíduos são as embalagens, papéis, plásticos, o restante vai todo no outro container, que vai rejeito junto a algum resíduo que não tenha reciclagem, vai junto com o orgânico no container cinza. Certo. E como são classificados os tipos de lixo, então? Bom, aí é o que eu falei, tem o orgânico, né, que são os restos alimentares, e os resíduos recicláveis, que são basicamente embalagens. Rejeitos são trapos, esponjas, né, algum resíduo muito sujo que não possa ir para reciclagem, tipo aquelas bandejas de isopor, aquelas que têm resíduo de carne, né, então não podem ir para reciclagem.
Pois é, e a gente tem visto aí cada vez mais notícias relacionadas ao plástico, né? E o quanto está chamando mais atenção. A gente sabe que é óbvio que há muito tempo isso já acontece, mas está com mais repercussão agora na mídia, né? A gente vê aí muitos animais mortos, né? A flora marítima também. E o que mais assim tu teria para acrescentar em relação a isso? Porque é muito grave essa questão, né? Sim, justamente. Além dessa questão da separação dos resíduos, principalmente os plásticos, né, que na sua maioria são recicláveis, né? Então, eles indo para o recurso hídrico, né, dá problema para os animais, né, peixes e tartarugas e tudo vai parar nos mares. E nós temos também os resíduos especiais, né? São as lâmpadas fluorescentes, que têm pontos de coleta específicos na cidade. Os volumosos, que nós temos as unidades de destino certo, que são os ecopontos, tipo sofás, cadeiras grandes, a linha branca dos eletrodomésticos. Nós temos pontos de recebimento na cidade. São 9 unidades de destino certo que recebemos esses resíduos volumosos. A fauna e a flora marítima, né? Porque a gente vê aí, aqui no Rio Grande do Sul também, temos tido muitos registros, né, de grandes animais, inclusive, que aparecem mortos por causa de plásticos. Sim, baleias, orcas que apareceram aí no litoral do Brasil, né? Justamente por ter ingerido, né, essas embalagens, plásticos, né, indevidamente. Qual é o tempo de decomposição do plástico? Olha, se tem que é mais de 300, 400 anos, é um resíduo que ele permanece muito no meio ambiente, né, durante longos anos. E vamos falar então também dos resíduos especiais, né, Marisa? Sim. Que se já há dificuldade na coleta, né, do lixo comum ali do dia a dia, imagina, né, dos que são diferentes, o pessoal realmente não sabe onde depositar, né? Por exemplo, vamos ir ponto a ponto aí, né? A gente tem pilhas, por exemplo, onde podemos descartar? Sim, aí tem locais na cidade, pela logística reversa, né, que os fabricantes e distribuidores são obrigados a fazer a destinação. Então, tem pontos específicos na cidade, no comércio, né, pontos para receber de baterias de celulares, né, as lâmpadas fluorescentes também. Nós temos pontos na cidade que a logística reversa também é obrigada a fazer a destinação. Os volumosos, pneus também, né? Nós recebemos nos nossos ecopontos. E os demais volumosos, que são móveis, grandes e eletrodomésticos, podem ser entregues nos nossos ecopontos da cidade. Então, pilhas, baterias, lâmpadas, medicação vencida pneus, também. Medicamentos. Medicação vencida também. Tem as farmácias são obrigadas a receber também esses resíduos e eles dão a destinação correta. Tá, e como é que o pessoal pode ficar sabendo onde ficam esses ecopontos para levar esses materiais específicos? No site da prefeitura, no site do DMRU, nós temos todas as listas de empresas, né, que prestam serviço de recolhimento de resíduos especiais e os nossos pontos que também recebem alguns resíduos para serem destinados adequadamente. Bom, e tem também material de construção, a gente também vê muita reclamação, né? O pessoal realmente tem um material muito volumoso, às vezes em locais que servem de depósito, né? Também onde pode ser descartado. Sim, dos pequenos geradores, eles podem entregar também nos nossos ecopontos. Os nossos 9 locais da prefeitura podem ser destinados esses resíduos. Já os grandes geradores, a responsabilidade é do gerador. A empresa que faz a construção, né, que faz a reforma, é responsável e tem empresas que fazem essa coleta desse resíduo e tem que dar o destino adequado. Certo. Vamos falar também de um trabalho que é realizado pela Prefeitura já há algum tempo, que é do descarte do óleo de cozinha, né? Eu queria que tu explicasse, detalhasse bem também. Sim, esse é um projeto nosso também que iniciou em 2007, né? Já implantamos na época lá. Nós cadastramos os pontos de coleta, são escolas, postos de saúde, empresas que querem disponibilizar o ponto para receber o óleo de fritura. E nós temos em torno de 60 pontos na cidade, onde nós temos uma empresa que está credenciada para fazer esse recolhimento. Essa empresa tem licença ambiental, faz o recolhimento de óleo de fritura e destina para o reaproveitamento para a produção de biodiesel. Tá ótimo. Vamos repassar, sabe de cor o site da Prefeitura ou o telefone para a gente passar aqui do DMLU? www.portoalegre.rs.gov.br.
DMLU. Não, é só isso. Ali a gente entra, então, no link do DMLU. Isso, aí entra no link do DMLU. Perfeito. Então, ali o pessoal pode ver os ecopontos, né? E esclarecer alguma dúvida que ainda tiver, né, sobre o descarte e também qualquer outra dúvida aí que, infelizmente, ainda há muitas, né? Só para finalizar aqui, mais uma perguntinha. O pessoal tem também uma fiscalização maior, a gente tem por parte da Prefeitura já há algum tempo. E há dúvidas, por exemplo, nos moradores de condomínios, né? Ao descarte incorreto ali e pode incorrer em multa, né? Quem é que é responsabilizado? Tem o síndico ali que cuida disso, mas quem é o responsabilizado? Como é que funciona nesses casos? Bom, nós temos o nosso Código Municipal de Limpeza Urbana e temos o nosso Serviço de Fiscalização que faz uma fiscalização na cidade e qualquer cidadão ou empresa ou condomínio que estiver descartando de forma errada ou no horário errado da coleta, o próprio condomínio vai ser autuado, né? Porque ele tem CNPJ e ele é autuado pelo município, pelo CEFIS, né? Que é o Serviço de Fiscalização do DMLU. Uhum. Qual é o valor da multa? Varia. Isso Muito depende variável. varia de 3 mil e vai aumentando conforme a incidência ou a gravidade da multa, né? Tá certo. Muito obrigada. Volte sempre aqui no programa. Obrigada, bom dia. Um bom dia. Bom, a gente segue pedindo a sua participação aí nas nossas redes sociais. Aí manda a tua pergunta, daqui a pouquinho a gente tem mais uma entrevista aqui. Vamos falar de exercícios físicos também. Manda a tua dúvida ali pra gente. Estamos ao vivo no Facebook da RDC TV Digital. Vai ali na nossa live, coloca teu comentário. Também no site, nós estamos ao vivo. Você também pode entrar no nosso Twitter, entra lá e coloca a hashtag RDC Rio Grande em Movimento, junto da tua pergunta, da tua dúvida. E também em todas as nossas redes sociais, todas as plataformas digitais. E agora a gente vai ver como é que está o trânsito nessa manhã, aí uma manhã que está com o tempo um pouco pesado, né? Aquela sensação de que está vindo a chuva e está mesmo. E aí a gente vê nesse momento as imagens da 116, ali onde há um tráfego bem intenso. Nós podemos ver as imagens ao vivo nesse momento. Tráfego intenso, porém fluindo bastante, fluindo tranquilamente. A gente teve aí nessa semana, por causa do feriado, uma redução do movimento. Agora tem um pouco mais de movimento, o pessoal já está retornando ao trabalho, outros ainda estão em férias, mas a gente vê lá que o trânsito está fluindo tranquilo, sem grandes ocorrências, sem congestionamentos nesse horário. Então, fica aí as imagens ao vivo que nós traremos daqui a pouquinho novamente para você que está saindo de casa, quer saber como é que está o trânsito. Fica aí, então, a nossa dica. Bom, e agora a gente vai conversar sobre exercícios físicos, sobre bipolaridade e sobre transtornos de humor. Vamos saber um pouquinho da diferença disso. Basicamente sobre transtornos de humor. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre exercícios físicos, os cuidados que devemos ter. Então coloca aí a tua pergunta ali onde a gente está ao vivo. Pode colocar lá que a gente traz imediatamente pros especialistas. Agora vamos falar sobre transtorno de humor com a especialista que já está aqui conosco no estúdio, porque esse transtorno atinge 4% da população aproximadamente. E nós vamos conversar, portanto, com a Rose Paim, que é pós-doutora em psicanálise e educação. Muito bom dia, bem-vinda. Entendi. Sim, tá. E a oportunidade de podermos conversar sobre um assunto importante. Toda. Ui, já abriu, já tô. Ou não identificada adequadamente. Certo. Bom, vamos falar sobre os transtornos do humor, então, que são tão comuns, né? Oi, a produção está falando comigo. O que seria? Pode falar, Fernanda. A gente está com um probleminha no áudio. Nós vamos rapidamente para o intervalo resolver o probleminha técnico, mas já voltamos. Vai depositando a tua pergunta aí nas nossas redes sociais, que a gente já volta, hein? O assunto é interessante. Fica aí. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento.
Eu sigo aqui no estúdio com a psicanalista Rose Paim, que veio falar sobre variações de humor, transtornos de humor. Você conhece alguém assim? Certamente que sim, né? Todo mundo já teve esses momentos. Vamos entender qual a diferença, quando se caracteriza um transtorno. Vamos falar então com a Rose. Deixa aí a tua pergunta no nosso Facebook, na nossa live, aí estamos ao vivo, e também no site. Coloca aí o teu contato pelo Twitter também, junto à hashtag RDC Rio Grande em Movimento. Rose, então vamos iniciar caracterizando bem, né, o transtorno. Quando é que é um transtorno de humor mesmo? Quando a variação de humor ela é considerada normal? Como é que a gente pode saber? Bem, a gente pode considerar normal uma variação de humor dentro de determinados parâmetros. Porque, na verdade, nenhum de nós é uma pessoa absolutamente linear, não é? Em termos de humor. Certamente, algumas coisas nos afetam e, em função disso, é possível que haja, sim, alguma mudança de humor em função de determinados acontecimentos mais pesados. Mas, se vamos falar de transtorno de humor, estamos falando de outra coisa. E o que caracteriza um transtorno diferente desse padrão do que a gente pode considerar dentro de normalidade é a frequência e a intensidade dessa variação de humor, não é? Se tu convive com uma pessoa cujo humor ele se altera quase que diariamente ou 3, 4 vezes por semana, digamos assim, é muito difícil estabelecer números. Mas o que caracteriza mesmo o transtorno é a insistência nisso, não é? A assiduidade de que essa variação aconteça e também o fator de que essa variação acontece sem necessariamente uma real causa concreta. Ou seja, tu estás no teu dia, não aconteceu nada de legitimamente especial que pudesse te causar um transtorno maior e ainda assim tu sofre essa instabilidade. Isso pode se caracterizar por uma pessoa que amanhece com uma indisposição de humor muito acentuada e que já lá mais algumas horas está eufórica, não é? E essa variação vai se repetindo ao longo do dia. Então, 2 fatores muito importantes, não é? Para a gente caracterizar o que a gente pode entender como transtorno propriamente, não como uma variação normal de humor. É a frequência, não é? E o que a gente pode chamar o fator detonador, né? Há uma causa real que justifique, não é? Essa mudança brusca de humor, ou essa mudança se deu dentro de um padrão de normalidade de vida desse sujeito, né? Basicamente seria essa a diferença fundamental. É importante se dizer, não é, Lília, que embora tu tenha trazido números e percentuais de incidência desse transtorno na população, esse é um transtorno que muitas vezes passa sem ser devidamente considerado, diagnosticado. Primeiro, por quê? Porque o sujeito que é portador desse transtorno, ele dificilmente tem consciência disso. Dificilmente ele se dá conta que ele tem essas disfunções de humor, até porque uma das características também é esse sujeito identificar no outro a causa da sua instabilidade. Eu fiquei mal-humorada porque o meu marido, o meu filho, o meu colega de trabalho, o meu chefe teve determinada atitude. Ou então nas situações propriamente, não é? É muito difícil o sujeito que tem esse transtorno ter consciência disso. Na verdade, ele vai passar a ter consciência disso, ou a própria família, na medida em que ele começa a sofrer perdas, né? Na medida em que a vida dele vai se comprometendo, sendo comprometida com essas instabilidades de humor.
E é possível, por exemplo, que uma pessoa ela não tenha e ela passe a desenvolver esse transtorno por um motivo específico, por exemplo, enfrenta em algum ambiente onde ela frequenta alguém que tenta prejudicá-la, por exemplo, ou maltrata a pessoa, enfim, fala mal da pessoa, prejudica a pessoa. Sim. E aí essa pessoa não sabe lidar com aquilo, às vezes acaba se irritando, às vezes fica quieta, às vezes, né? E a pessoa é julgada como tendo, de repente, essa variação, né? E aí, com o tempo, ela pode mesmo começar a ter, ou então como essa pessoa pode lidar com essa situação para que isso não se torne um transtorno, por exemplo? Bem, eu estou falando do ponto de vista da psicanálise, né? A psicanálise busca sempre na formação do sujeito, na sua constituição psíquica, que se dá lá na primeira infância, para aquilo que eu vou vir a ser enquanto adulto, né? O meu comportamento, as minhas condições de lidar com a vida, a forma como eu vou interagir com o mundo e com tudo que constitui o mundo. O trabalho, as pessoas, as minhas próprias frustrações, enfim. Com relação à tua... Então, assim, a origem está fundamentada na própria origem do sujeito, naquilo que ele vivenciou, especialmente nas primeiras marcas infantis, no ambiente familiar, especialmente, não é? Que é o caldeirão, digamos assim, de toda a sua formação. Mas essa tua pergunta específica, se há um dispositivo na vida adulta que provoque o transtorno de humor, eu te diria que não, ele já está instalado. Então, quando um sujeito enfrenta uma adversidade, como tu exemplificou no trabalho, por exemplo, uma adversidade específica com um colega ou com um chefe, há um pressuposto de que um sujeito dentro de um padrão de equilíbrio possa lidar com isso. Pode viver um momento assim, de um pouco mais conturbação, preocupação de como lidar com isso, mas nós, sujeitos adultos, especialmente quando ingressamos no mundo do trabalho, geralmente temos condições, ferramentas internas, psíquicas, para lidar com essas adversidades. E não seria isso a desencadear o transtorno de humor, mas ao contrário, isso seria uma oportunidade em que o transtorno de humor poderia, sim, aparecer de uma forma mais clara, mais evidente. Qual o melhor tratamento, então? Sendo a formação do sujeito lá atrás, a que constitui o seu comportamento, não é? Então, sempre a proposição é de uma terapia, não é? De que se passe por um processo terapêutico. Especialmente para o sujeito, primeiro, poder assumir a sua dificuldade, poder identificar a sua dificuldade e lidar com isso sem muitos medos, sem muitos pânicos. Eu diria assim, sem alaridos, não é? Porque tudo que está posto tem uma forma de lidar com isso. Se não é possível que tu resolva sozinha essa questão, existem profissionais, existe um serviço de apoio na área terapêutica, uma análise, por exemplo, que pode te ajudar a resgatar a tua qualidade de vida, te ajudar a lidar melhor com essa tua dificuldade. E veja bem, quando eu sinalizei um pouco antes que o transtorno, às vezes, ele só é considerado quando o sujeito já está num estágio em que ele começa a ter perdas na vida, eu estou me referindo a perdas importantes. Por exemplo, perdas em relacionamento, relacionamento afetivo, amoroso, ou perdas, inclusive, de trabalho, não é? De um cargo. Porque hoje se sabe que numa empresa, o processo seletivo considera não só a questão da capacidade intelectual, das questões técnicas próprias para aquela função que vai ser exercida pelo sujeito, mas também que ele saiba lidar com as questões emocionais. Aquilo que a gente, há um tempo atrás, chamava de inteligência emocional. Ou seja, esse conjunto de condições do sujeito que habilita ele a lidar com as situações adversas. Tá ok. Agradecemos muito pelos esclarecimentos. Volto sempre aqui no programa. Ok. Obrigada a você. À disposição. Muito obrigada. Bom, a gente agora vai assistir uma reportagem do Matheus Bonês sobre os cuidados com os nossos bichinhos de estimação, os nossos pets. Vamos assistir.
O Ringo aí até faz manha, mas na hora H adora tomar um banho. Ele vem para pet shop regularmente, para essa sessão molhada. O banho semanal é fundamental, porque ele tem muito pelo. E ainda mais agora com o verão, né? Ele sua mais e brinca mais na grama. Manter a higiene dos pets é uma questão fundamental, ainda mais nessa época do ano. É também no verão que se deve reforçar a aplicação de antipulgas e outros medicamentos para evitar problemas de saúde dos bichinhos. Pensando na leishmaniose, é uma doença muito importante. A gente tem muitos casos já em Porto Alegre. Então, tem que evitar usando antipulgas mensal ou coleiras antipulgas, que são as repelicidas, né, de mosquito e de pulga e carrapato também. Também deve ser redobrada a atenção com a hidratação e até fazer tosa para tirar o excesso de pelos e deixar o pet respirar mais aliviado. A gente recomenda fazer uma tosse higiênica, que é no abdômen, assim, mais ampla, que é onde eles ventilam mais, onde eles refrigeram mais. E nas pet shops, o que mais sai nessa época são justamente os antipulgas, mosquitos e carrapatos, além de outros produtos específicos para tornar o verão mais cômodo para os animais de estimação. Para o verão, a gente também sai bastante o tapetinho, esse geladinho, que é um gelzinho, um tapete com gel, para eles ficar mais refrescadinhos ali no piso, né? Põe o tapetinho e eles ficam ali. E tem mais o potezinho, um bebedorzinho que vai dentro do congelador, que a gente põe lá dentro, e ele vai ficar congelado e a gente põe para eles ali tomar aguinha. Bota com aguinha para ficar fresquinha a água para eles, ou pegar a aguinha gelada da geladeira, né? E colocar ali. Também pode usar protetor solar, deve-se usar, principalmente em plano nasal, que não tem pelinho. Então, aqueles pelos de cachorros de pelo baixo, né? A gente tem que evitar a exposição solar. O mesmo horário bom de sol é o horário bom para cachorro, o mesmo horário que é bom para nós, né? Pois é, a gente fica aí com essas dicas do Matheus. Vamos para o intervalo rapidinho, você vai deixando a tua pergunta aí, porque o assunto daqui a pouquinho é esporte com João Batista Filho, fica aí. Rio Grande em Movimento está de volta, chegou a hora do esporte aqui no programa. O João Batista Filho já está aqui com a gente, vamos falar de Grêmio, mas também de Rafael Sobis, né? Esse é um dos grandes nomes aí, foi a notícia do final de semana, segue sendo. João Batista Filho, bom dia. Tudo bem, bom dia Lilian, para todo mundo que está nos assistindo. É verdade, o Sobis é simplesmente um dos caras mais vitoriosos do futebol brasileiro atual. Mas a gente começa falando de Grêmio porque tem novidade no CT, tem cara sendo apresentado, tem jogador chegando, desembarcando e a gente vai direto para lá com o repórter Guilherme Paz. Depois de um final de semana movimentado nos bastidores, o time do Grêmio se reapresentou na manhã de hoje. Está contando com a presença do argentino de 25 anos, Walter Montoya. Ele que desembarcou no último sábado aqui na capital gaúcha. O time ainda terá Felipe Viseu para a temporada de 2019. O jovem de 21 anos que estava na Udinese surgiu no Flamengo, já passou pela seleção brasileira sub-20, foi suplente da seleção campeã olímpica nas Olimpíadas do Rio de 2016. Ele ainda se apresenta esta semana. O time ainda tenta também a contratação do lateral esquerdo Emmanuel Mas do Boca Juniors. E a negociação deve ser fechada ainda esta semana. Com as notícias do Grêmio, Guilherme Paz. Valeu, Gui, direto do CT do Grêmio. Olha, o Walter Montoya, vamos começar ali a tentar uma linha cronológica, né? O Walter Montoya é um jogador que com 25 anos já passou pelo Rosário, onde foi muito bem, não foi bem no Sevilha, não foi bem no Cruz Azul. Bom, se ele tivesse ido bem pela Europa, não viria por futebol brasileiro. E é só por isso que o Grêmio está conseguindo ele. Mas assim, é um cara que sabe jogar, que tem bola no corpo, é um argentino muito bom para a função do Ramiro. Então acredito que o Grêmio, nas possibilidades que tinha, pagou $300 mil apenas o empréstimo dele, um negócio bastante de ocasião, dá R$1.100.000, que para o futebol brasileiro e para a atual condição financeira do Grêmio é muito favorável. Então a direção acertou em cheio, golaço nesse aí. Agora, tem outras questões. Felipe Viseu, baita negócio, 21 anos, tinha gente que queria o Felipe Viseu de titular na época que o Guerreiro estava no Flamengo. Então, mesmo que não tenha conseguido ir bem na Udinese, nos seus 6 meses por lá, ok, vale a aposta. O Rômulo, é aquele negócio, em condições normais não se faria uma situação assim, mas ele não vem para ser titular absoluto, é um jogador que é barato,
Flamengo vai pagar metade do salário dele, o Grêmio paga só 50% do rendimento mensal do Rômulo. Então, vale a pena a aposta, para ser, quem sabe, um reserva do Michel, para se todo mundo lesionar ele jogar, porque o histórico dele no Flamengo não recomenda essa contratação. Enfim, o Grêmio traz um cara para grupo e que uma dessas pode acabar dando certo. E daí o cara para grupo não pode também investir tanto assim, porque ninguém está jogando dinheiro para cima no futebol brasileiro atual, mesmo que o Grêmio tenha pago as suas contas. No Inter, a gente falou do Sobis, né? Aliás, tem uma entrevista divulgada pelo clube, pelo Internacional, com o Rafael Sobis, e presta atenção, porque ele está querendo algo muito importante para a sua carreira. Acho que é um momento espetacular, um momento especial. Talvez aí nos últimos anos é o momento mais esperado da minha carreira. A felicidade de voltar para casa, com a oportunidade aí de conquistar grandes coisas. Então, um momento especial, vou desfrutar ao máximo, dar o máximo e fazer com que o começo dessa nova história fique eternizado como as outras. Tudo que o Inter é hoje, toda a minha história, toda a minha paixão, todo o amor que eu tenho pelo clube, ver que o Inter hoje está forte novamente, voltou a ser respeitado. Então eu quis voltar, agradeço a direção também pelo esforço. Eu fiz o meu, né? Não tinha outro clube na minha cabeça, a não ser o Inter. Quero voltar a fazer essa história, essa terceira passagem e gravar mais uma vez com títulos e levar essa bandeira do Inter cada vez mais para cima. O momento é mágico, o time é bom, a direção é boa, a comissão é boa, então tem tudo, eu sou mais um para somar. O que eu fiz está na história, mas eu venho porque eu quero mais, eu sei do desafio que eu tenho e eu vou fazer de tudo para ajudar, para que eu possa ir nesse ano super importante coroar com mais títulos. Todo mundo que convivia comigo sempre soube do amor, sempre soube que eu acompanhava, sempre soube que eu via jogos em casa com a camisa do Inter. E bom, agora eu estou vestindo sem ter vergonha, sem ter medo, sem ter problema de vestir, porque chegou o meu momento novamente. Eu voltei com força, com muita vontade de vencer, me dedicar ao máximo e espero aí que, como eu falei, como foram as outras duas passagens, que essa seja aí coroada com títulos e só espero que eles nos apoiem, porque torcedor é tudo dentro de um time. Bom, o Sobis não é mais aquele jogador de 2006 que pintou como um cara de seleção brasileira, que foi pro Betis, que deu uma Libertadores pro Inter, marcando 2 gols numa final contra o São Paulo, que fazia uma dupla brilhante com o Fernandão. Não é. Definitivamente está muito longe daquele jogador. Está mais maduro, é verdade, mas não tem o mesmo físico, talvez não tenha a mesma ambição, não sei, isso a gente vai ver no decorrer da temporada. Agora é um fato, o Sobis por onde passa conquista títulos. Foi campeão com o Internacional, foi campeão com o Fluminense, foi campeão com o Tigres do México e agora recentemente com o Cruzeiro. Mesmo não tendo uma passagem brilhante, conquistou 2 Copas do Brasil. É muita coisa, é um cara iluminado e nesse momento de conquistar títulos, de ter um vestiário vencedor, ou pelo menos de retomar a história do Internacional, o Sobis é fundamental e eu confio plenamente nisso. Tá certo, Lilian? Tá certo. Amanhã a gente volta com mais informações do esporte para você. Continua aí enviando os teus comentários, as tuas perguntas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os riscos das atividades físicas sem orientação. Coloca a tua pergunta ali no Facebook que a gente está ao vivo. Já voltamos. Rio Grande em Movimento está de volta para falar agora sobre exercícios físicos. Chegamos no verão, muita gente que ficou o ano todo sem se exercitar percebe que ficou muito tempo e agora quer correr atrás da máquina e acaba realizando exercícios sem orientação. Você é uma dessas pessoas, já fez isso alguma vez na vida? Vamos entender agora quais são os riscos da atividade física realizada sem orientação com a especialista que recebemos aqui no estúdio, Luciane Volpato Citadin, que é professora de Educação Física e personal trainer. Muito bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui. Luciane, isso é bem comum, né? Muita gente, até agora em janeiro não, mas chega ali por novembro, chegam os famosos atletas de verão, né? Que vão para academia só quando está chegando o verão e aí acabam exagerando e até realizando atividades sem orientação. Nós
chamamos, Lilian, que é o pessoal do Milagre, que começa em setembro e quer em janeiro estar muito bem. E o muito bem é o critério deles. Setembro está cedo até, eu conheço gente que está ali quase em dezembro. Então, essa é a nossa maior preocupação enquanto profissionais, né, de educação física. Né, tentar orientar as pessoas que elas podem começar em setembro, mas elas ficarão bem para o verão seguinte, não para o que está se apresentando. Sim. Né, então... Pois é. Quais são os riscos, Luciane? O que pode acarretar para quem faz esse tipo de exercício? Nós temos o mínimo, que é a pessoa não se exercitar conforme ela pode, quer dizer, fazer um exercício submáximo, um subtreino. Ela poderia dar um pouco mais e está dando menos. Isso é o mínimo. E o mais sério é a lesão, que ela pode vir a ter uma lesão de joelho, uma lesão, enfim, ela não saber que tem uma lesão cardíaca e acabar se prejudicando. Existem riscos muito grandes, né, dentro desse quadro do atleta que joga um futebol só no final de semana, ou mesmo que resolve caminhar sem perder o tempo, né, sem controlar o seu tempo. E como é que a pessoa pode saber que ela já pode estar com alguma consequência, algum problema fruto disso, né? Ela tem o quê? Ela tem problemas no sono, dores nas articulações, o que acontece? Na verdade, o ideal seria essa pessoa fazer uma avaliação com um clínico geral. Claro que ela vai, se ela nota alguma dor, algum desconforto, mais sério ainda e mais importante que ela procure esse profissional. Né? De porte disso, ele vai dizer quais os exames ou testes que ela deverá fazer e aí procurar uma orientação para fazer o exercício, porque às vezes a falta de sono necessariamente não é um sedentarismo, pode ser um problema maior. Né? Então, esse é o nosso conselho, que procure, faça um check-up. Estando bem, procure um profissional, procure uma área, enfim, que tenha uma orientação mais séria. Isso independente do exercício ou para, por exemplo, musculação, tem que ser ainda mais rigoroso? Exato, musculação mais rigoroso ainda. Enfim, na verdade, eu não posso te dizer qual esporte seria o mais rigoroso. Né? O rigoroso é no momento que a pessoa não tem condição de ter um esforço para aquela modalidade e aí ela realiza aquela modalidade. Né? Isso é um esforço perigoso, porque o que existe são pessoas destrenadas, né? Não é o exercício que é perigoso. Certo. Então, o primeiro passo, quando alguém quer se planejar, então, para iniciar, né, não só no verão, para iniciar, então, exercício físico ou academia, é procurar fazer um check-up e procurar uma orientação de preferência dentro da academia também. Exato, dentro da academia, procurar profissionais que hoje em parques atendem, né, enfim, tem hoje uma gama de colegas que atendem nos diversos lugares. E observar o seu corpo, principalmente, né, alguma dor que sentiu. O pessoal que sai aí no verão e começa a caminhar na praia de pé descalço. É um risco de, né, ter uma lesão de joelho, uma lesão de coluna. Então, esse cuidado é interessante que as pessoas tenham. Ou já sai direto fazendo corrida, porque quer emagrecer mais rápido. Exatamente, e aí não tem noção do tempo que fez isso, se pode fazer. Então, realmente, é bem complicado. Bom, vamos falar então também do que é necessário, que é a roupa, o sapato, né, para a hora do exercício. Tu, inclusive, trouxe aqui para nos mostrar, inclusive exemplo. Nos teus pés. Exato, né, tenho dois para mostrar. Então, não é qualquer tênis que pode sair para caminhar, por exemplo. Estamos lidando com o ideal, né? De novo, eu como profissional de educação física vou dizer que se exercitem. Jamais vou dizer não façam porque não estão com o calçado adequado. Mas o que é o ideal? Não caminhar de pé descalço, nem de chinelo de dedo, nem um sapatênis. Nós temos aqui um tênis que é ideal para um passeio de pouco tempo, mas ele não tem amortecimento, ele tem uma palmilha bem comum, bem simples. Né? Eu estou com um que tem um pouco de amortecimento, tem uma palmilha melhor, é um tênis que eu posso chamar para pisada neutra, que a gente também tem que verificar o tipo de pisada que tem a pessoa que vai começar, para não ter um calçado errado, que ela não vá caminhar de bota por muito tempo, que ela não vá caminhar com um salto alto, porque tudo isso vai ter risco e ela adquire uma lesão que pode levar para o resto da vida, né? Ou muito tempo para realmente se recuperar.
Tem gente que acha, é só uma caminhada, não vai ter problema, tô de tênis. Exato. Não é qualquer tênis. Não é qualquer tênis. E nem assim, bom, eu estou de sapato o ano inteiro, agora eu quero me libertar, vou pra praia, vou jogar futebol de pé descalço, vou caminhar de pé descalço. Ela pode sim estar muito bem, fazer tudo isso e nada acontecer. Mas a grande probabilidade dela se lesionar existe. Vamos mostrar então o tênis que tu está usando, que é um dos tênis adequado. Claro que a gente não vai mostrar a marca aqui, se for possível mostrar ali. Ó. Ele tem o amortecedor. Ele tem um amortecedor, ele tem um solado mais macio, ele tem uma palmilha adequada. E como escolher, por exemplo, um tênis para corrida? Qual é o tênis ideal? Um tênis que tem um bom amortecimento. Hoje, em todas as lojas, né, as próprias empresas de tênis já treinam os vendedores para dar ótimas orientações. Então, tu vai conseguir um tênis de baixo custo e de qualidade. Assim, se tu quiser um tênis de último tipo, tu também vai encontrar. Então, o ideal é que seja um tênis confortável e que tenha um pouco, sim, de amortecimento. Agora, de novo, né, vamos lidar aqui com o ideal. Não tendo o ideal, que seja um tênis, no mínimo, adequado à pessoa. Certo. E para quem gosta de caminhar na beira da praia ali, gosta de caminhar na areia e que a gente sente bem o impacto, né, caminhando na areia. Exato. É adequado sempre usar o tênis? É necessário? Na verdade, nós temos vários. O que acontece também com as pessoas que usam muito tênis, muito sapato, vai perdendo, a musculatura do pé vai ficando fraca. Então, dependendo para o que tu quer dar, obviamente ninguém vai entrar no mar de tênis, mas quer dar uma pequena caminhada, pode ser de pé descalço. Não resolva fazer caminhar de Torres a Imbé, que aí não vai funcionar, realmente vai acabar tendo uma lesão. Certo. E o sedentarismo, né? Qual é o perigo também de alguém que é muito sedentário e que resolve de uma hora para outra fazer os exercícios? Quais são as tuas dicas para quem quer, por exemplo, agora, em pleno janeiro, começar a se exercitar, porque vai viajar para a praia, quer aproveitar as férias para isso? Quais as tuas dicas para os sedentários? Bem, verifique se é possível, né, se movimentar, se não está, como tu falaste, sinalizando com alguma dor, com algum tipo de não estar dormindo, enfim, procure um médico. De porte disso, comece devagar, comece observando o seu corpo e peça orientação de um profissional, né, adequado à área que lhe convém, né, que enfim, que ele ache um esporte que lhe dê prazer e de porte disso que procure as devidas orientações. Tá ótimo. Personal trainer também, um ótimo profissional para quem pode, né, contratar. E tá ali para realmente cuidar da individualidade do treino, né, dessa pessoa, enfim, desse cliente. Muito bem, Luciane, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar disso, de saúde, de exercício, num programa destes. Volte sempre aqui com a gente. E o nosso assunto agora são empregos, né? Vai enviando aí a tua dúvida, o teu recado no site da RDC TV, nós estamos ao vivo, mas também no Facebook. É lá que está a nossa live. Coloca então a tua pergunta, a tua dúvida e o teu comentário, ou pelo Twitter com a hashtag RDC Rio Grande em Movimento e ainda em todas as plataformas digitais, né? Até lá no Instagram você também pode deixar o teu recado. E nós temos uma boa notícia para quem está buscando emprego, né? São quase 3.000 vagas de trabalho que estão disponíveis aqui no Rio Grande do Sul. O Cine, Sistema Nacional de Emprego, anunciou nesta segunda-feira 3.000 novas vagas de trabalho em todo o estado. Entre as oportunidades, são oferecidas 316 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Segundo a agência, 58% do total das vagas não exigem experiência e 30% não requerem escolaridade. As cidades com maior número de vagas abertas são para Porto Alegre, Santa Maria, Viamão e Caxias do Sul. Interessados devem comparecer à unidade mais próxima do Cine com a carteira de trabalho. E uma última informação aí que temos uma ocorrência que aconteceu na zona sul da cidade, no bairro Tristeza, na Avenida Copacabana, nessa manhã. Um caminhão do Corpo de Bombeiros bateu em uma árvore ali na região e deixou 3 pessoas feridas. 3 oficiais, um sargento, também 2 soldados, um deles já está passando por cirurgia.
Os nomes ainda não foram divulgados, então eles ficaram presos nas ferragens, foram retirados e encaminhados imediatamente ao HPS, o Hospital de Pronto Socorro. Eles estavam indo atender um incêndio que ocorria em uma residência ali na Zona Sul, mas o motorista acabou perdendo o controle do veículo e então bateu após passar por uma curva. O motivo do acidente ainda está sendo apurado pela perícia. A Polícia Civil também está atuando junto na investigação. O Rio Grande em Movimento fica por aqui. Nós encerramos aí com imagens da BR-116 em Canoas, onde o trânsito está fluindo nesse momento. Trânsito bastante tranquilo para o horário. Nós voltamos amanhã com mais informações para você, sempre ao meio-dia. Uma ótima tarde. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.